Pronto, então, iniciando o dia de hoje, nós vamos falar sobre a mecânica da ventilação pulmonar e logo em seguida nós vamos falar sobre a ventilação pulmonar e também alguns processos relacionados, né, com as pressões, a complacência, certo? Que está inserido no capítulo de Guyton. Se alguém me perguntar, eu não vou recordar, certo? Mas é o primeiro capítulo do Guyton. Então, ele faz esse apanhado geral. Eu vou ver se lá na frente eu consigo organizar melhor essa aula. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre justamente os processos de ventilação, né? Lembrando que na respiração, eu estou achando um pouquinho estranha essa aula. Gente, deixa eu só dar uma passadinha, estou achando essa aula parecida com a de enfermagem, para ver se eu não. É o capítulo Errei. 37, professora. Não, é de vocês. Ué, tá faltando uma coisinha aqui. Estranho. Será que eu deletei? Bem, então vamos lá. Iniciando, vamos tratar da mecânica da ventilação pulmonar, vamos abordar como o ar entra nos pulmões e como ele sai, e aí vai envolver conhecimentos de biofísica. Logo em seguida, a gente vai tratar das pressões que se apresentam, né? Tanto no interior do alvéolo, quanto no espaço, na cavidade pleural, né? No espaço entre as pleuras. Também outras pressões que surgem resultantes dessas duas pressões, pressão de retração pulmonar, enfim, a gente vai estudar essas pressões. Em seguida, vamos tratar um pouquinho da complacência pulmonar e os fatores que vão influenciá-la. E em seguida, a gente vai adentrar nos volumes e capacidades respiratórias, certo? O instrumento que é utilizado para detectar esses volumes, né? Quantificar, o termo melhor seria esse, quantificar esses volumes pulmonares e, com base neles, a gente tem informação referente às capacidades. E, concluindo isso, nós vamos também falar um pouco sobre ventilação alveolar, ventilação minuto, certo? Termos que estão relacionados aí com o fluxo de ar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco da importância da ventilação, certo? Da ventilação para a obtenção de oxigênio, né, que é essencial para os processos metabólicos, e a retirada do dióxido de carbono do nosso corpo. Então, a ventilação pulmonar, ela visa justamente isso, fornecer o oxigênio mediante a inspiração e retirar o dióxido de carbono mediante a expiração. Então, é um processo importante que a gente vai ver já no finalzinho da nossa aula, mas para a gente chegar a esse ponto, a gente vai entender como é que opera, como é que acontece essa dinâmica, ok? Então, vamos falar inicialmente dos músculos que compõem, que fazem parte, né? São os músculos respiratórios que vão auxiliar aí nessa dinâmica, né, da respiração. O principal músculo envolvido aí na respiração, quer seja ele na inspiração ou expiração, é o músculo diafragma. Então, quando o indivíduo ele está respirando de forma tranquila e normal, esse músculo ele entra em ação, ele se contrai e com a sua contração vai ocorrer vai retificar as superfícies inferiores do pulmão. E com isso eu vou ter um aumento vertical dos meus pulmões, certo? Isso numa respiração, como eu disse, tranquila, normal. Com relação à expiração, nessa mesma condição, ela vai resultar justamente do processo contrário, ou seja, o
diafragma ele vai relaxar e, com isso, né, as forças elásticas, tanto que existem no sistema, nos pulmões, né, como também na parede torácica, vão realizar o movimento, né, justamente culminando com a saída do ar, ok? Então, praticamente é isso que nós vamos observar. O músculo diafragma, ele, quando se contrai, ele puxa a superfície inferior dos pulmões, fazendo com que ocorra um aumento vertical do seu volume. Com isso, eu vou ter uma diminuição da pressão, né, no interior desse órgão, quando eu comparo com a pressão atmosférica. Então, é através desse movimento que o ar adentra, né, por diferença de pressão que é estabelecida. Então, como os pulmões, né, lá nos alvéolos, nós vamos ter uma pressão menor, de 1 centímetro de água. No ambiente externo, ou seja, a pressão atmosférica, ela já vai ser, ela é de, aí, como a gente viu, de 1 atm, ou de 0 centímetro de água, ou de 760 milímetros de mercúrio. Então, ela vai ser maior do que a que está acontecendo nos pulmões. E, com isso, nós temos o influxo do ar, certo? O contrário vai acontecer quando o diafragma relaxa, e, com isso, a estrutura pulmonar vai reduzir, vai retornar à sua posição inicial, fazendo com que ocorra um aumento da pressão alveolar e, consequentemente, quando eu comparo com a pressão atmosférica, ela vai ser maior e, com isso, nós temos a saída do ar. Isso numa respiração normal, tranquila. Quando o indivíduo está conversando, né, está fazendo alguma atividade que pode ser leve, moderada e até mesmo mais intensa, aí nós vamos ter a participação de outros músculos, como, por exemplo, os músculos, né, que estão presentes aí na parede, constituindo aí a parede torácica, certo? Então, aqui nós temos, né, o diafragma, que vai ter essa função na inspiração, né? Ele retifica a superfície inferior dos pulmões. Em seguida, nós temos, né, mediante aí, como eu falei, se tiver uma atividade aí que o indivíduo está executando, então outros músculos serão solicitados, como também alguns processos patológicos, certo? E aí nós temos os intercostais externos, né? Então, quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou utilizando tanto o diafragma quanto os músculos intercostais externos, né? Que vão ter a função de elevar as costelas, e, com isso, eu vou ter também uma ampliação anteroposterior da cavidade torácica. Os músculos paraesternais intercartilaginosos também eles vão ser solicitados, o escaleno e o esternocleidomastoide, certo? O esternocleidomastoide tendo a função aí de elevar o externo, o escaleno que se fixa, né, as costelas e que tem a função de elevá-las, né, as costelas superiores, e os músculos paraesternais que vão também ter a função de elevar as costelas. Quando o indivíduo, mesmo diante dessas condições que eu falei, né, estou aqui falando com vocês, né, estou cantando, ou eu estou fazendo uma atividade física, ou tenho algum processo patológico em questão, aí, na expiração, eu vou fazer uso de músculos, né, que vão, como eles vão se contrair, vai ter gasto de energia. Sim, vale salientar que na inspiração, quando eu tenho a utilização desses músculos, eu vou ter aí um gasto de energia. Já na expiração tranquila, eu não tenho gasto de energia porque o que é que vai ocorrer? O relaxamento, né, do diafragma. Então, não há aí nenhum gasto de energia nesse ciclo aí da respiração. Bem, voltando aqui. Então, quando eu tenho uma atividade física moderada ou intensa, um processo patológico instalado,
eu vou fazer uso dos músculos inspiratórios, certo? E aqui estão elencados eles, né? Eu vou fazer uso dos intercostais internos, dos músculos abdominais, e aí eu tenho o reto abdominal, né, como um dos principais, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso abdominal. Só reforçando que essas musculaturas, elas só serão requisitadas quando o indivíduo estiver fazendo uma atividade mais laboriosa, ok? Bem, aqui na figura 2, nós temos o músculo diafragma, né, mostrando aí a sua relação com a caixa torácica, né? Então, como foi falado, é o principal músculo da inspiração, colocando da respiração, né? É ele que vai ser responsável pelo aumento vertical dos pulmões, fazendo com que ocorra a redução da pressão nos alvéolos. E com isso, há um influxo de ar. Bem, aqui nós temos as principais formas de expansão e contração dos pulmões. Uma que vai ser mediada pelo músculo diafragma, então ele vai promover movimentos de subida e descida, dessa estrutura vai subir e descer, e com isso nós vamos ter aí o aumento ou a diminuição da caixa torácica. Com relação aos músculos intercostais, eles serão responsáveis pela elevação ou depressão das costelas, fazendo com que ocorra aí o aumento ou a diminuição do diâmetro antero-posterior da cavidade torácica, certo? Então, na inspiração, levando em consideração a utilização dos músculos intercostais aqui, viu? Então, nós vamos observar a contração do diafragma e tração da superfície inferior dos pulmões para baixo, a contração dos músculos intercostais externos, que vai fazer a projeção das costelas e o externo para a frente. Esse movimento também é conhecido como alça de balde, ok? E com isso nós vamos ter o aumento do volume da caixa torácica, provocando a diminuição da pressão do ar nos alvéolos, tornando-a negativa em relação à atmosfera. E assim nós temos, né, o movimento do ar para dentro dos pulmões através das vias aéreas, né, a fim de estabelecer aí o equilíbrio entre as pressões. Na expiração, o diafragma ele vai relaxar e os músculos intercostais, ocasionalmente, vão, respectivamente, diminuir o diâmetro, né, vertical e anteroposterior do tórax. E com isso, nós vamos ter a diminuição do volume da caixa torácica, o que vai provocar o aumento da pressão do ar nos alvéolos, tornando-a positiva em relação à atmosfera. E assim, o ar vai se mover para fora dos pulmões, através das vias aéreas, a fim também de restabelecer o equilíbrio entre as pressões. Então, é um resumo da mecânica, né, pela qual ocorre a entrada e a saída do ar, né, necessário para atender às necessidades do nosso corpo, né? Uma vez que contém com a entrada oxigênio suficiente e com a saída a retirada do dióxido de carbono. Bem, então na figura 3 nós temos, deixa eu só voltar aqui. Na figura 3 nós temos a contração e expansão da caixa torácica durante a expiração e inspiração, onde pode ser mostrado, né, a contração do diafragma, a função dos músculos intercostais e a elevação da caixa torácica. Então, nessa figura à esquerda, né, que representa a inspiração. Então, quando o músculo diafragma ele se contrai, nós vamos ter aí o aumento, né, vertical da caixa torácica. O órgão também, o pulmão também acompanha esse movimento, né? Ele também aumenta de volume. Com a atuação dos músculos intercostais externos, nós vamos ter aí o aumento antero-posterior da caixa torácica. Todos esses fatores colaborando aí para o aumento em volume dessa estrutura.
e, consequentemente, diminuição da pressão no interior dos pulmões. Já na expiração, nós vamos ter aí o movimento contrário, onde o diafragma ele vai sofrer relaxamento e as estruturas envolvidas, né, vão voltar para aquela posição inicial, ok? Aqui observem, né, o abdominal, os músculos abdominais, né, contraídos. Isso, como eu falei, quando eu estou praticando um exercício físico, eu tenho algum quadro patológico instalado. Então, os retos abdominais e os demais vão auxiliar aí nessa dinâmica. Mais uma vez, a expiração, ela é um processo passivo. Isso quando envolve exclusivamente, né, o músculo diafragma. E na inspiração, é um processo ativo. Já visto que o músculo vai se contrair, vai ter gasto de energia, vai utilizar moléculas de ATP para realizar a contração muscular. As pressões que causam o movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Antes de abordar os valores das pressões e os tipos de pressão, né, para cada região que a gente vai estudar, é interessante a gente falar um pouquinho sobre os pulmões. Então, os pulmões, eles são estruturas que têm a tendência de se colabar, como uma bola, uma bexiga, né? Então, quando a gente sopra, né, no interior dela, ela aumenta, né, o seu volume, a pressão aumenta. Se a gente para esse movimento de injetar no interior da bexiga, ela tende, né, a colabar, certo? Da mesma forma acontece com os pulmões. Isso ocorre se existir um fator, que é a ausência das forças que vão os mantê-los, né, inflados, certo? Então, existem essas pressões, que a gente vai ver mais adiante, que vão garantir que os pulmões se mantenham inflados, ok? Estão livres na cavidade torácica. No entanto, o ponto onde os pulmões vão estar suspensos serão justamente aí na região do hilo, né, a partir do mediastino. E, como foi falado na aula passada, os pulmões eles vão ser cercados, né, por líquido pleural. Esse líquido pleural está contido na cavidade pleural, né? E revestindo os pulmões e a parede torácica, nós temos, né, uma camada de líquido que vai permitir o deslizamento dessas estruturas. Só que a presença de uma pressão, que a gente vai ver mais adiante, negativa, faz com que os pulmões estejam ou permaneçam aderidos, né, contra a caixa torácica, certo? Eles têm essa capacidade de se deslizarem, né, sobre a superfície da caixa torácica, mas não tem essa tendência, né, de se deslocar, de se separarem, certo? Foi o que eu falei na aula passada da lâmina histológica. Se a gente coloca uma gota de água sobre duas lâminas, a gente consegue deslizar elas numa boa, mas se a gente for tentar separá-las, precisa de uma força expressiva para que isso aconteça. Da mesma forma acontece com os pulmões, certo? Ele tem essa interação com a cavidade, com a parede torácica, justamente em decorrência desses folhetos, né, das pleuras e desse espaço virtual que existe, que contém esse líquido que lubrifica e permite o deslizamento desses órgãos. Bem, então vamos partir agora para a primeira pressão que é observada, que é a pressão pleural, que é definida como a pressão existente, né, no líquido que está contido no estreito espaço existente, né, entre a pleura visceral e a pleura parietal, que é a cavidade pleural. Então, dentro da cavidade pleural existe essa pressão, né, que é exercida por esse líquido, ok? E aí nós temos os valores. Durante a inspiração, logo no início, eu vou ter um valor subatmosférico, como podemos observar aqui, que é de menos 5 centímetros de água. Com o adiantar desse ciclo, no finalzinho, por exemplo, da inspiração,
nós vamos ter aí o aumento dessa negatividade, que é de menos 7,5 centímetros de água. Então, percebe, no início da inspiração, eu tenho, mesmo o valor sendo negativo, né, a tendência é que no final da inspiração, essa negatividade aumente, ok? Já na expiração vai ser todo o processo contrário. No início da expiração, eu vou ter a pressão pleural de menos 7,5 centímetros de água, e no final da expiração, eu já vou ter aí uma redução da negatividade da pressão, né? Que é de menos 5 centímetros de água, ok? Bem, então, reforçando, pressão pleural nada mais é do que a pressão existente na cavidade pleural. A pressão alveolar, ela é definida como a pressão do ar dentro dos alvéolos pulmonares, certo? E também nós vamos ter valores distintos dependendo do ciclo respiratório que esteja. Assim sendo, vamos para a primeira informação. Quando a glote ela está aberta e quando não há fluxo de ar para os pulmões, a pressão no interior dos alvéolos ela é igual à atmosférica, ou seja, de 0 centímetros de água, ou 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Na inspiração, em decorrência de toda aquela mecânica que a gente viu, que é executada pelos músculos respiratórios, nós vamos observar o quê? Uma diminuição da pressão no seu interior, que é da ordem aí de cerca de 1 centímetro de água. Esse valor faz com que ocorra justamente o influxo do ar, né, do ar atmosférico, em direção aos alvéolos, com o intuito de buscar o equilíbrio, ok? Já na expiração, a tendência é que essa pressão aumente, como podemos observar aqui, que é de cerca de 1 centímetro de água, e esse aumento, quando comparado com a pressão atmosférica, a gente vai ver que vai existir aí uma diferença. Então, como está elevada a pressão no interior dos alvéolos, a tendência é justamente essa, que ocorra a saída do ar dos alvéolos em direção ao ambiente externo, né? E com isso nós temos a expiração. A outra pressão que é observada é a pressão transpulmonar. Ela vai ser definida como a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Na verdade, é a diferença de pressão que é observada no interior dos alvéolos, né, e nas estruturas que revestem e que participam aí, que são, né, as pleuras. A outra pressão que é observada é a pressão de retração. Ela é definida como a pressão criada pelo parênquima pulmonar elástico. Então, ela resulta aí justamente da natureza histológica que os pulmões apresentam, né? Tem fibras de colágeno e fibras de elastina. Então, quando ocorre o processo de inspiração, né, ao máximo, né? Então, todo esse órgão, né, ele vai ser retificado, ele vai ser expandido. E aí as forças elásticas vai ter essa tendência justamente de retrair, de puxar, de voltar à condição anterior. Bem, na figura 4, nós temos as mudanças do volume pulmonar, da pressão alveolar e da pressão pleural e da pressão transpulmonar durante a respiração normal. Então, aqui nós temos os ciclos, né, da respiração. A inspiração e a expiração. Então, vamos observar aqui nesse momento, né, na inspiração. Então, como foi falado, a pressão pleural, ela tende a ficar mais um pouquinho negativa na inspiração. Então, ela tem aquele valor que foi visto, que podemos observar aqui, que é de menos 5 centímetros de água. Então, no início da inspiração é esse valor. Vejam que com o final da inspiração, né, vejam que vai diminuindo cada vez mais até chegar a cerca de menos 7 centímetros de água. Observem que quando ocorre essa mudança aqui nos valores de pressão,
podemos acompanhar também que ocorre uma mudança com relação ao volume pulmonar. E observem que vai aumentando o volume pulmonar, fazendo com que ocorra a entrada de cerca de meio litro ou 500 ml de ar no interior, né, dos pulmões. Na expiração, o processo vai ser contrário. Então, aqui, observem que com o restabelecimento, né, dos valores pressóricos para a pressão pleural, que é no início, né, da expiração, é de menos 7,5 centímetros de água e passa para menos 5 centímetros de água. Então, eu vou ter aqui a redução do volume pulmonar e, consequentemente, eu vou ter a saída de cerca aí de 500 ml de ar dos pulmões, ok? Da mesma forma, a gente pode observar aqui, com relação à pressão alveolar, o mesmo movimento, né? Então, durante a expiração, a tendência é que a pressão alveolar diminua, né? Como podemos observar, também fazendo com que ocorra o aumento do volume pulmonar. E logo em seguida, na expiração, o que nós vamos observar é que ela vai estar elevada, né? No valor de 1 centímetro de água. E com isso, nós vamos ter a redução do volume pulmonar, porque vai justamente ocorrer a saída do ar com o intuito de estabelecer aí o equilíbrio entre os dois ambientes, né? O interno e o externo. Bem, e aqui nós temos a pressão transpulmonar, como a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, ok? Então, corresponde a diferença aqui entre as pressões. Quanto maior a pressão transpulmonar for, maior será essa tendência de distensão dos pulmões, né, para captar mais ar. Na figura 5, nós temos a relação entre pressão transpulmonar, as pressões pleural e alveolar, e de retração elástica do pulmão. Bem, então, como foi falado, na pressão alveolar, ela vai ser a soma da pressão pleural e da pressão de retração elástica, e a transpulmonar vai ser a diferença entre a pressão pleural e a pressão alveolar. Então, aqui nós temos, como podemos observar, a pressão pleural, né, existente aqui, que como a gente viu tem esse valor negativo e tem a tendência de puxar a superfície, né, toda a superfície do pulmão em direção à parede torácica. E, no entanto, nós temos aqui a pressão de retração elástica pulmonar, que já vai ter um movimento contrário, né? A tendência é que essa pressão elástica faça com que o pulmão acabe se colabando, né? É essa a tendência, né? Já aqui nós temos a pressão transpulmonar, que é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, ok? A pressão transpulmonar, como eu disse, né? Ela, quanto maior for, maior será essa tendência de puxar os pulmões em direção à parede torácica, justamente fazendo com que ocorra uma maior captação de ar. Complacência pulmonar é um termo que a gente vai utilizar. Podemos dizer que a complacência ela é a capacidade pela qual um determinado órgão tem de sofrer tensão sem se romper, sem romper suas paredes, certo? Então, aqui, com os pulmões também, nós percebemos isso. Então, o pulmão, ele é um órgão complacente, ele pode sofrer essas tensões sem, dependendo do caso, provocar essa ruptura, ok? Uma definição que é proposta aí por Guyton é a seguinte, que é o grau de extensão dos pulmões por cada unidade de aumento da pressão transpulmonar. Então, a cada aumento da pressão transpulmonar, nós vamos ter aí a extensão dos pulmões, né? E os valores? Para os pulmões, né, a complacência total, né,
de ambos. No adulto normal vai ser de 200 ml por centímetro de água, ok? Esse é o valor da complacência. Então, se tiver um aumento para cada unidade, né, de aumento da pressão transpulmonar, nós vamos ter esse valor aqui sendo inserido. E aqui nós temos a equação que vai permitir calcular, né, a complacência pulmonar. Então, a complacência pulmonar, ela resulta dessa variação, da diferença, né, de volume dividida pela diferença de pressão, certo? Então, perceba que a complacência pulmonar ela vai estar diretamente, ela é diretamente proporcional à variação de volume e inversamente proporcional à variação de pressão. Aqui nós temos o diafragma da complacência pulmonar, que é observada. Gente, estou achando estranho esse slide, mas vamos lá, certo? Aonde nós podemos observar o seguinte, né? O diagrama da complacência pulmonar em uma pessoa saudável, onde nós observamos os dois ciclos da respiração. A inspiração e a expiração, que é representada aqui nesse gráfico, né? Nessa curva. Observem que a inspiração, ela tem, né, a curva é totalmente diferente da observada na expiração. Essa diferença existente das curvas na inspiração e na expiração, a gente chama de esterese, certo? Então, analisando aqui essa curva, no eixo Y, nós temos as mudanças de volume pulmonar e no X nós temos a pressão pleural, que vai do valor de -4 até -6. O que é que nós podemos observar na inspiração? Que a complacência ela vai ser menor no final da inspiração, certo? Então, essa curva aqui que representa a inspiração, ela é conhecida como curva de complacência da inspiração. E a complacência ela vai ser menor na curva da complacência de inspiração no finalzinho desse processo, certo? Já com relação à expiração, como podemos observar aqui na curva de complacência expiratória, a complacência ela vai ser menor justamente aqui no final da expiração. Então, complacência menor na inspiração no seu final. Nossa, de novo esse negócio atrapalhando. Aí trava tudo aqui. Pronto, aí voltando aqui ao raciocínio, na expiração, menor complacência no final, certo? Na inspiração, também, menor complacência no seu final, ok? Então, aqui a complacência é variável conforme o momento do ciclo respiratório, como podemos observar aqui no diagrama. Então, os círculos em azul vão representar justamente o momento do ciclo com menor complacência pulmonar e as áreas livres, elas representam o momento do ciclo com maior complacência pulmonar. Bem, com relação à complacência pulmonar, nós vamos ter aqui as forças que vão determinar as características daquele diagrama que foi visualizado anteriormente, certo? Então, nós temos aqui duas forças que vão operar para a complacência pulmonar. Nós temos a força elástica do tecido pulmonar propriamente dito, ou seja, a gente leva em consideração aí as fibras de colágeno e as fibras de elastina que constituem aí o parênquima pulmonar. Durante o período de repouso, na expiração, no finalzinho da expiração, o que é que nós vamos perceber com esse parênquima? Que as fibras elas vão estar relaxadas e dobradas. Já no finalzinho, né, a gente já vai ter o processo contrário, no final da inspiração ou no final da expiração, né? Então, elas vão estar totalmente esticadas, né, e desdobradas.
Então, um dos fatores que colaboram aí para a complacência pulmonar é justamente a presença, né, dessas estruturas, né, que fazem parte do tecido conjuntivo e que estão presentes lá no parênquima pulmonar, ok? Então, essa força elástica do tecido pulmonar, propriamente dito, como eu falei, ele vai ser responsável por 1/3 da elasticidade total dos pulmões. O outro fator que vai colaborar aí com essa complacência serão as forças elásticas causadas pela tensão superficial do líquido que reveste as paredes internas dos alvéolos. Então, essas forças provenientes do líquido que reveste as paredes internas dos alvéolos serão responsáveis por 2/3 da elasticidade total dos pulmões, certo? E mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tensão superficial, certo? Aqui na figura 7, nós temos a comparação dos diagramas de complacência dos pulmões, onde o direito representa a complacência pulmonar, onde os pulmões eles vão estar cheios de solução salina, aí nós vamos ter a interface líquido-líquido, e com isso, como podemos observar, nós vamos ter uma complacência bem significativa aqui, certo? Basta pequena pressão pleural para a gente atingir nessa condição os valores, né, com relação ao volume, né, de 50 ml, né, de volume pulmonar. Já na figura à esquerda, ela ilustra o que acontece de fato com os nossos pulmões, onde existe a interface líquido e ar. E aí, a presença do ar, né, sobre uma superfície líquida, né, o que é que vai acarretar aí? A formação de uma tensão superficial, certo? Em decorrência disso, né, dessa existência dessa interface, nós temos esse diagrama da complacência pulmonar típico, ok? Que ilustra, né, os dois momentos, né, do ciclo respiratório, a inspiração e a expiração, certo? Então, como existe essa interface, vai ser necessário uma pressão pleural mais negativa, vai precisar de mais força para que os pulmões possam, né, se distender e fazer com que ocorra a entrada do mesmo volume de ar que é observado aqui na figura direita, certo? O surfactante, tensão superficial e colapso alveolar. A tensão superficial ela pode ser definida como a força que é causada pelas moléculas de água quando elas estão nessa interface, né, ar líquido. E o que é que nós vamos observar? A tendência que as moléculas de água têm de se contrair. E quando elas realizam esse movimento, né, o que é que nós vamos observar? É o aumento, a tendência de aumentar a pressão alveolar, e com o aumento da pressão alveolar, a saída de ar, e com a saída de ar, o colabamento dos alvéolos, certo? Então, voltando aqui, a tensão superficial é a força causada pelas moléculas de água na interface ar líquido e que tende a minimizar a área de superfície, tornando-a muito mais difícil de insuflar os pulmões. Para resolver essa situação da tensão superficial, os pulmões, né, como foi falado na aula passada, lá nos alvéolos nós temos um tipo celular, que são os pneumócitos do tipo 2, que tem a função de produzir o surfactante pulmonar. O surfactante pulmonar forma uma monocamada sobre essa superfície, né, sobre a superfície alveolar, evitando assim que aconteça o cobalamento dessas estruturas. O surfactante pulmonar atua aí na redução da tensão superficial. E muito do que dessa redução da tensão superficial resulta muitas vezes da sua natureza
química, que é lipoproteica, certo? Então, forma uma monocamada, nós vamos ter uma riqueza aí de lipídios, e com isso nós vamos ter uma redução da tensão superficial, ok? Que, como a gente viu, tende a fazer com que os alvéolos se colabem, em decorrência da presença de líquido que existe sobre a sua superfície. E aí, quando a gente fala em líquido, a gente fala em água, certo? Então, o surfactante forma essa película, essa camada, certo? Evitando, reduzindo aí a tensão superficial e evitando o cobalamento dos alvéolos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o surfactante pulmonar. É um agente ativo da superfície alveolar, a qual vai reduzir a tensão superficial da água. Como eu falei, vai ser secretado pelos pneumócitos do tipo 2, que constituem cerca de 10% da população celular da superfície alveolar. É bom aqui reforçar que essa porcentagem faz referência à extensão, certo? Quanto à extensão, essa população de células, né, os pneumócitos do tipo 2, representa aí apenas 10%. Quando a gente fala em número de células, aí quem vai, né, representar bem são os pneumócitos do tipo 2. Em extensão, quem ganha são os pneumócitos do tipo 1, né? Eles têm a forma pavimentosa e com isso, né, acaba tendo uma extensão maior. E enquanto que em número de células, os pneumócitos do tipo 2 é que vai apresentar uma maior porcentagem, ok? É constituído por fosfolipídios, aqui é a natureza química do surfactante, certo? Pulmonar. Então, é constituído por fosfolipídios, por lipídios neutros, por ácidos graxos e proteínas. Os componentes mais importantes aqui são a dipalmitoilfosfatidilcolina, as apoproteínas surfactantes e os íons cálcio. O dipalmitoilfosfatidilcolina é responsável por fazer justamente essa monocamada, então ele se dispersa muito bem na superfície alveolar, certo? Garantindo justamente o sucesso aí com relação à redução da tensão superficial, né? Também não vamos esquecer das apoproteínas. São proteínas aí que vão também ter funções específicas aí com relação à distribuição do surfactante sobre a superfície. Bem, e com relação à função do surfactante pulmonar, nós temos aqui, né, elencado. Reduz o trabalho da respiração pela diminuição das forças de tensão superficial, certo? Prevenindo assim o colapso dos alvéolos e permitindo a estabilização dessas estruturas, né? Ou seja, a estabilização dos alvéolos. A pressão em alvéolos ocluídos causada pela tensão superficial. Aqui a gente vai observar quando alguma área, né, das vias de condução dos gases respiratórios, né, está bloqueada. Então, se uma via de condução estiver bloqueada, o que é que vai acontecer? A tendência é que a pressão alveolar aumente, certo? E como a gente viu, o aumento da pressão alveolar tem a tendência, né, de fazer com que os alvéolos colabem, ok? E é isso que nós vamos observar quando ocorre esse aumento da pressão, né, tornando a pressão aí alveolar positiva. Então, a tensão superficial que está presente nessas estruturas, né, tende a agir fazendo justamente com que os alvéolos colabem. Então, nós vamos ter essa situação, né? O aumento da pressão positiva alveolar, associada, né, também à tensão superficial, faz com que os alvéolos pulmonares, né, colabem mediante essas condições, fazendo com que, né, a saída do ar seja, né, o responsável por isso. Então, o ar sai, ocorre o cobalamento, certo? Principalmente no processo expiratório é que isso vai acontecer.
em decorrência dessas questões, da pressão positiva alveolar e da tensão superficial. E aqui nós temos a equação que pode, né, ser utilizada para determinar a pressão alveolar. Então, a pressão alveolar ela vai ser igual 2 vezes a tensão superficial dividida pelo raio do alvéolo, certo? Então, veja que a pressão alveolar ela vai estar diretamente relacionada, né, à tensão superficial. Então, ela tem essa... Então, quando a pressão aumenta, a tensão superficial tende a aumentar. E como podemos observar, quando o raio diminui, o raio do alvéolo diminui, nós também vamos observar o aumento também da pressão, certo? O efeito do raio alveolar na pressão causada pela tensão superficial. Que é o diâmetro, né, observado dos alvéolos nos recém-nascidos. Então, no adulto, um alvéolo ele tem um diâmetro aí de cerca de 100 micrômetros. Nos recém-nascidos, principalmente os prematuros, né, vai ter apenas 1/4 dessa dimensão, né, ou seja, 25 micrômetros. Se eu tenho uma redução do diâmetro desse alvéolo, né, de 50 micrômetros, né, a 25 micrômetros, o que é que nós vamos observar? A tendência que esses alvéolos pequenos têm de colabarem, porque vai ocorrer justamente aí o aumento, né, da pressão no interior dessas estruturas. Então, fora, né, o fator de que a tensão superficial alveolar também acaba colaborando. Então, voltando aqui, né, a tensão superficial alveolar é inversamente afetada pelo raio do alvéolo, ou seja, quanto menor o alvéolo, maior será a pressão alveolar, certo? Como a gente viu na fórmula, né, naquela equaçãozinha anterior. Aqui na figura 8, nós temos as forças da superfície em uma esfera, tentando reduzir a área da superfície e geram pressão na atmosfera, na esfera, atmosfera. Bem, enfim, vamos aqui. Na figura A, o que é que podemos observar? Eu tenho um alvéolo com diâmetro normal, vamos colocar aqui os 100 micrômetros, e eu tenho aqui em seguida um alvéolo com o diâmetro menor. Então, esse alvéolo que tem um diâmetro maior vai ter a tendência de ter uma pressão alveolar maior, fazendo com que ocorra o quê? A saída do ar do interior desse alvéolo, que vai justamente migrar para o alvéolo maior. Com isso, o alvéolo maior vai ter a sua pressão alveolar aumentada, né? E aí nós vamos ter, consequentemente, o cobalamento dessas estruturas. O cobalamento do alvéolo menor, em decorrência desse fato, né, de ter um diâmetro menor e, consequentemente, uma pressão maior, e do segundo alvéolo, porque houve esse desvio de ar, né, para o seu interior, e, consequentemente, ocorreu o aumento da pressão alveolar. Então, a tendência, como a gente viu, é que ocorra o cobalamento em decorrência do aumento, ok? Bem, aqui na figura B, a gente já tem uma condição que pode evitar isso. Vejam que eu tenho aqui no alvéolo direito, que é o menor, uma espessura significativa de surfactante pulmonar, que é representada aqui na coloração roxa. Então, toda essa espessura aqui no interior do alvéolo vai ser preenchida de surfactante pulmonar. Isso faz com que ocorra, né, o ajuste necessário para que não ocorra o surgimento de tensão superficial elevada e, consequentemente, o cobalamento dessa estrutura. Observem que no alvéolo que tem o diâmetro maior, existe também essa camada de surfactante sobre a superfície alveolar, mas em uma espessura menor quando comparada com o alvéolo de diâmetro menor, certo? Isso garante que essas estruturas se mantenham infladas, abertas, certo?
a síndrome da angústia respiratória infantil, certo? O que é conhecida como SARI. Essa síndrome, ela vai ser caracterizada por atelectasia progressiva, ou seja, a tendência que o pulmão tem de colabar as suas estruturas alveolares, em decorrência justamente do diâmetro pequeno dos alvéolos, quando comparado com um recém-nascido a termo, certo? E também nós vamos observar que nesses recém-nascidos prematuros, a produção do surfactante pulmonar ela será insuficiente ou até mesmo ausente, dependendo aí do período, né, de quantas semanas esse prematuro tem. Bem, então, é essa condição. Então, a síndrome ela vai ser caracterizada pela atelectasia progressiva, ou seja, progressivamente os alvéolos vão se colabar e, consequentemente, vai se instalar em uma insuficiência respiratória, certo? Nesses recém-nascidos prematuros. E, como eu falei, isso decorre da falta ou pouca produção de surfactante pulmonar, aliado também ao pequeno diâmetro dos alvéolos pulmonares, né? Que nesses prematuros está aí bem menor, não teve ainda o seu desenvolvimento, né, acontecendo no período certo. Bem, então, este só começa a ser produzido, né, o surfactante pulmonar, nos alvéolos, por volta aí do 6º ao 7º mês de gestação, podendo, às vezes, até se estender, né, acontecer isso um pouco mais tarde, ok? Então, basicamente é isso. E qual o tratamento para esses prematuros, né? Como podemos observar aqui na figura, o fornecimento, né, de pressão positiva, né, utilizando aí a respiração mecânica, certo? E também a utilização de surfactante exógeno. Utilizar essas vias para melhorar e garantir até mesmo a sobrevivência desse recém-nascido prematuro. Os efeitos da caixa torácica na expansibilidade pulmonar. Então, nós observamos na caixa torácica as mesmas condições que são observadas para os pulmões. Então, a caixa torácica tanto vai ter características elásticas, que também é observada nos pulmões, como características viscosas, que também acontece lá nos pulmões. Bem, então, da mesma forma, se eu tivesse... A caixa torácica, ela precisa executar... ela também apresenta complacência pulmonar não, complacência da sua caixa, né? Porque a gente está falando, complacência pulmonar é uma coisa, que eu estou falando da complacência pulmonar. Ela também tem essas características de complacência, da mesma forma que a gente observa lá nos pulmões. Então, se a gente retirasse os pulmões da caixa torácica, ela precisaria realizar um esforço muscular, né, tremendo para fazer com que essa caixa se expandisse, certo? Então, basicamente é isso. Então, da mesma forma que acontece com os pulmões, que apresentam a sua complacência, a caixa torácica também tem a sua complacência e também, para se expandir, há necessidade de esforço muscular, certo? E, consequentemente, gasto de energia. Bem, então vamos falar da complacência torácica e pulmonar combinadas. Os valores da complacência pulmonar, que, como a gente viu, é de 200 ml por centímetro de água, tem quase os mesmos valores também são observados para a caixa torácica. Então, chega a mais ou menos esses valores, a complacência da caixa torácica. Quando a gente combina a caixa torácica com os pulmões, o que é que nós vamos ter aí? A diminuição dessa complacência, que passa a ser aí de 110 ml por centímetro de água, certo?
Então, a complacência do sistema combinado, né? Pulmão, tórax, é reduzida, né? Quando eu associo essas estruturas, né? É um exemplo que a gente pode ter em mente é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai insuflar um balão, né? Uma bexiga. Então, quando o balão ele é único, a gente insufla ele com certa facilidade. Agora, imagine eu colocando duas bexigas, uma dentro da outra, e tente fazer esse mesmo movimento, tente insuflar. Então, eu vou ter a necessidade de forçar mais, né? Vou ter que gastar mais energia para tentar insuflar essas duas estruturas, uma dentro da outra. Da mesma forma, acontece com os pulmões, certo? Então, eu vou ter a redução da complacência pelo aumento aí da presença dessas estruturas, né? Então, eu vou ter aí um aumento da espessura, né? Uma estrutura dentro de uma outra, certo? Fazendo com que ocorra essa redução da complacência, ok? Então, só para fazer uma analogia com a bexiga, né? Então, quando a gente sopra uma única bexiga, ela se expande com muita facilidade. Já quando eu coloco duas bexigas juntas e quero insuflá-las, eu vou precisar aí gastar, vou ter um esforço maior para insuflar essas estruturas. Então, e também o que é que nós vamos observar que vai ocorrer uma redução da complacência, que é a sua capacidade de se estender sem se romper, ok? Então, vamos lá. O trabalho da respiração. Bem, então, como foi falado, né, para a realização da dinâmica respiratória, há todo um gasto de energia, né? E aí nós vamos observar que esse gasto de energia vai ser mediado pelo trabalho, vai ocorrer, né? Pelo trabalho da complacência, o trabalho elástico, que é observado tanto nos pulmões como na caixa torácica. E aí vale lembrar que envolve as forças elásticas dessas estruturas, certo? Então, vai permitir a expansão dos pulmões contra as forças elásticas do pulmão e do tórax. Por isso que a gente tem esse gasto aí, esse trabalho a mais para realizar essa complacência dos pulmões. O segundo, trabalho de resistência tecidual. Então, aqui é o trabalho que precisa ser realizado para sobrepujar a viscosidade dos pulmões e também das estruturas das paredes, da parede torácica, certo? Então, é outra tendência, a gente precisa gastar energia para sobrepujar, para ultrapassar, transpor esses obstáculos, né? No caso aí, a viscosidade dos pulmões e também da parede torácica. O outro trabalho que é observado na respiração é o trabalho de resistência aérea. Então, também vai exigir do organismo, né, energia suficiente para sobrepujar a resistência aérea, certo? Que consiste no movimento aí do ar, né, do ambiente externo para o interior dos pulmões. Então, aí envolve as estruturas condutoras, né? Que foi visto na aula, toda aquela porção condutora vai estar envolvida aí. Então, o ar, quando ele entra nessas vias, né, o sistema, né, a respiração, ela precisa demandar energia, né, vai realizar um trabalho para justamente sobrepujar essas resistências do ar. Energia necessária para a respiração. Então, durante a respiração normal e tranquila, o corpo vai apenas utilizar 3 a 5% da energia para executar esse tipo de respiração. Quando o indivíduo ele faz um exercício pesado, então vai requerer um pouco mais de energia do corpo, né? Que isso podemos observar até 50 vezes mais energia do que é observado na respiração normal e tranquila. Então,
Isso decorre do aumento da resistência aérea e também da diminuição da complacência. Então, para sobrepujar tudo isso, né, há a necessidade de gastar mais energia, né, para realizar esse trabalho. Professora, Oi. por que a complacência pulmonar ela diminui durante o exercício? Oi? Eu queria Por saber. conta... Escutou? Sim, durante o exercício pesado. Por que a Eu vou... complacência ela diminui? Sim, deixa eu ver aqui. Se eu não coloquei besteira. Agora você me pegou. Deixa eu só raciocinar aqui, certo? Porque a complacência ela vai diminuir com o envelhecimento, ela tende a aumentar com o envelhecimento por conta da redução das fibras das fibras de colágeno e elastina, certo? Pode ser em decorrência mesmo das resistências que são observadas, viu? Então, quando a gente está praticando um exercício físico, veja que a entrada, o influxo de ar para atender às necessidades, né, da musculatura, as vias aéreas nem dá conta, às vezes, né, para o influxo de ar, a inspiração do ar pelas cavidades nasais, né, utilizando as narinas. Então, às vezes, utilizamos até a cavidade oral para conseguir suprir essa necessidade. Entendi, professor. Pode ser em decorrência até mesmo dessa questão aérea. Eu vou pesquisar direitinho, se eu não coloquei aqui alguma besteira, certo? Mas pode estar relacionada a isso, né? A questão da resistência que aumenta, né? Durante a atividade física. Eu vou pesquisar melhor. Os volumes e capacidades pulmonares. Bem, então aqui, antes de adentrarmos a esses volumes, né? E a capacidade, os volumes e as capacidades, é interessante saber que para determinar esses volumes e essas capacidades, eu preciso utilizar um instrumento que consiga fazer esse registro, né? Consiga fazer, me dar, né, os volumes, e porque tudo vai ser medido em ml, então eu preciso ter um instrumento que me ofereça essas informações. E aí nós temos o espirômetro, como podemos observar aqui, é só uma construção, mostrando como é a construção bem rudimentar desse instrumento. A gente tem coisa bem moderna ultimamente, né? Mas o Guyton coloca e outros livros também, de outros autores, certo? Sempre eles trazem essa figura, mostrando mais ou menos como é a construção do espirômetro, certo? Então, eu preciso utilizar esse instrumento para fazer essas avaliações. E aí, a espirometria é justamente o processo que é realizado pelo espirômetro básico, né? Então, trata-se de um método que vai permitir o estudo da ventilação pulmonar através do registro, né, do movimento de volume do ar para dentro e para fora. Então, com base nessa informação, eu consigo ter uma prévia, né, sobre a questão da ventilação pulmonar. Bem, então vamos aqui observar esse instrumento, né? Vejam que ele é construído da seguinte forma: nós temos um cilindro que está acoplado a um outro cilindro, certo? Esse outro cilindro ele contém água, enquanto que esse cilindro flutuante vai conter, né, na sua câmara de gás, oxigênio ou pode também conter ar, certo? Então, a construção do espirômetro basicamente é assim: é um cilindro que flutua em um outro cilindro, né, que contém ar. Um cilindro contendo ar e o outro contendo água. E aí, de acordo com
a entrada ou saída de ar que vai ocorrer através da adaptação dessa estrutura, desse adaptador para a boca no indivíduo, né? Então, o indivíduo vai realizar esses movimentos de acordo com as instruções do profissional. Eu vou observar o quê? O movimento desses cilindros, né? Então, se eu inspiro, eu vou ter a redução do volume de ar nesse cilindro e, consequentemente, ele vai abaixar, certo? Se eu tenho aqui a expiração, eu já vou ter o processo contrário, porque vai entrar ar e, consequentemente, eu vou ter um movimento contrário, né? Vai ser suspenso aí esse cilindro. Observe que tem um sistema aqui de contrabalanço e também um cilindro que vai fazer o registro dessas variações aí, certo? Então, isso aqui é mostrando o espirômetro de forma bem rudimentar, que hoje em dia eu acredito que não tenha isso nos consultórios, né, de pneumologia. Assim, eu acredito. Eu nunca fiz, não sei. Bem, então o espirômetro é o aparelho que vai permitir aí a determinação dos volumes e das capacidades. Aqui nós temos a espirometria, que também é conhecida como teste de sopro, e é um exame que vai medir a função pulmonar, ok? Então, vejam que nós vamos ter as narinas, né, bloqueadas, e todo o processo vai acontecer com a adaptação da boca a esse bocal. Vou dizer mais ou menos isso. E aí o indivíduo, né, ele vai seguir as instruções do profissional, certo? Para realizar aí o teste de sopro. Bem, na figura 11 nós temos o aparelho de espirometria, né, integrado a um computador. Aqui é o que há de mais moderno, né? Então tem um software e aí esse aparelho ele vai ser acoplado, né, vai ser ligado ao computador e da mesma forma o profissional vai orientar o paciente a seguir alguns movimentos que ele vai ter que realizar. O espirograma consiste como podemos, aqui bem não é um espirograma, no detalhamento trata-se de vamos dizer, de um laudo, né, onde vai registrar aí as variações de volume pulmonar sobre diferentes condições de respiração, certo? No espirograma, né, quando o paciente recebe, ele vai ter algumas informações, como a frequência respiratória, como o volume corrente, mais adiante a gente vai saber o que é, e alguns outros volumes, como o volume de reserva inspiratória e expiratória, certo? Então, com base nessas informações, é possível determinar as capacidades. Lembrando que no espirograma esse simples, não tem como o indivíduo ter informação sobre o volume de reserva, o volume residual, melhor dizendo, certo? Porque o volume residual consiste naquele ar que está contido nos pulmões, né? Que está lá preenchendo os órgãos de condução do sistema respiratório e até mesmo a parte, os alvéolos, né? Os alvéolos, os sacos alveolares, então toda essa região preenchida por ar, ela não consegue ser medida de forma direta, e sim de forma indireta. Bem, então os eventos da ventilação pulmonar vai ser dividido aí em 4 volumes e 4 capacidades que resultam da combinação de 2 ou mais volumes. Então, com relação aos volumes, nós vamos ter o volume corrente, o volume de reserva expiratório, o volume de reserva inspiratório e o volume residual. E as capacidades, elas vão ser resultantes da soma de 2 ou mais volumes. E aqui até a gente tem algumas capacidades, né? Capacidade inspiratória, capacidade vital, capacidade residual funcional e capacidade pulmonar total. Volumes
pulmonares. Então, aqui, como eu falei, né, os 4 volumes e a abreviatura de cada um, VC, VRI, VRE e VR, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. O volume corrente, que tem a sua abreviação como VC, trata-se do volume de ar inspirado ou expirado a cada respiração normal ou espontânea, certo? E o volume que entra ou que sai dos nossos pulmões é da ordem aí de 500 ml, isso para um indivíduo masculino, né, com porte médio, ok? Já o volume de reserva inspiratória, a VRI, trata-se do volume extra de ar que pode ser inspirado, além do volume corrente normal, quando a pessoa inspira com força total. Ou seja, então, ao final de uma inspiração espontânea, a inspiração extra, o máximo que aquele indivíduo puder fazer, é tido como volume de reserva inspiratória, certo? Então, é a inspiração máxima que o indivíduo ele consegue realizar ao final de uma expiração espontânea. E com relação ao valor desse volume, nós temos aí 3.000 ml. Como eu disse, cerca de 3.000 ml. Agora, é isso como eu falei. Vai depender, né, do sexo, vai depender da idade, do estado nutricional, da atividade física, se esse indivíduo realiza ou não realiza, certo? Então, tem os fatores que influenciam, ok? Já o volume de reserva expiratória consiste no volume máximo de ar extra, né, que pode ser expirado no final. Isso vejam bem que é uma expiração forçada ao final de uma expiração espontânea. Então, o indivíduo fez uma expiração espontânea, ele vai realizar aí uma expiração forçada, certo? Até o seu máximo. E com isso nós temos, né, o volume normal, que é de 1.100 ml, certo? Já para o volume residual, que consiste no volume de ar que fica contido nos pulmões após a expiração forçada, ou seja, após o indivíduo realizar uma respiração forçada, né, retirar todo esse ar que está contido nas suas estruturas pulmonares, o que fica, que não pode sair de jeito nenhum, corresponde ao volume residual, que no indivíduo normal do sexo masculino é de 1.200 ml. Já com relação às capacidades pulmonares, faltou até um S. O VC, o CV, toda vez eu digo o contrário. Então, nós vamos ter a capacidade inspiratória, que é a CI, que consiste no somatório do volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Então, trata-se da quantidade máxima de ar inspirado a partir do final de uma expiração espontânea, ou seja, começa a expiração espontânea e vai até o final dessa expiração forçada. Então, como eu disse, é o somatório do volume corrente com o volume de reserva inspiratório. E aí nós temos o valor, que é de 3.500 ml. Para a capacidade residual funcional, o valor normal é de 2.300 ml e a capacidade residual funcional ela é o somatório do volume de reserva expiratório com o volume residual. Então, trata-se da quantidade de ar contida nos pulmões no final de uma expiração espontânea. Então, o indivíduo faz uma respiração espontânea e aquele ar que fica contido nos seus pulmões corresponde justamente à capacidade residual funcional. Então, o volume é esse aqui, 2.300. Basta somar o volume de reserva
expiratório com residual, que vocês terão esse valor. A capacidade vital, ela é a quantidade de ar mobilizada entre uma inspiração e uma expiração. E aí é o somatório do volume de reserva inspiratório, do volume de reserva expiratório e do volume corrente, certo? Cujo valor normal para o indivíduo sexo masculino, porte médio, 4.600 ml, ok? A capacidade pulmonar total consiste na quantidade de ar contida nos pulmões ao final de uma inspiração máxima. Então, o indivíduo realiza uma inspiração máxima e todo aquele volume de ar que fica contido nos seus pulmões corresponde à capacidade pulmonar total. E ela resulta, né, do somatório de todos os volumes, do volume corrente, do volume de reserva inspiratório, do volume de reserva expiratório e do volume residual. Tanto é que o seu valor normal é de 5.800 ml. E aqui na figura 12, nós temos o traçado espirográfico, esquematizado, mostrando os volumes e as capacidades pulmonares. O espirógrafo simples não é capaz de medir o volume residual de forma direta e, consequentemente, as capacidades a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total não podem também serem aferidas, ok? Bem, então vamos voltar aqui para esse gráfico, né? Onde nós vamos ter aqui os volumes pulmonares e também as capacidades. Então, observem aqui ó, o volume corrente, né, que está representado aqui nessa linha horizontal amarela, certo? Então, aqui corresponde justamente ao volume corrente, que, como a gente viu, é cerca de 500 ml, podendo variar, né, de 350 a 500 ml, que é aquele volume de ar que entra e que sai durante a respiração. Bem, o volume de reserva inspiratório, que é representado aqui nessa linha horizontal em azul, corresponde, como foi visto, né, à inspiração máxima que o indivíduo ele consegue realizar ao final de uma respiração espontânea, né? E o seu somatório, veja aqui, ó, nesse traço aqui, quando eu somo o volume de reserva inspiratório com o volume corrente, eu tenho a capacidade inspiratória, ok? O volume de reserva expiratório, representado aqui nessa linha de coloração verde, ela representa, né, ela responde aí aquele volume de ar que conseguimos expelir, né, durante uma expiração máxima, certo? E logo abaixo nós temos em rosa, nessa linha horizontal, o volume residual, que é aquele volume de ar que está contido nos pulmões e nas vias de condução, e que não sai, certo? Bem, então, a capacidade residual vai ser o somatório do volume de reserva expiratório com o volume residual. A capacidade vital, que é representada aqui nesse gráfico, de uma ponta a outra, é o somatório do volume de reserva inspiratório, expiratório e o volume corrente. E a capacidade pulmonar é o somatório de todos os volumes. Nessa figura 13, nós temos os efeitos das doenças respiratórias nos volumes e nas capacidades pulmonares. Então, aqui nós temos no lado direito, representando as doenças, né, restritivas, como a fibrose pulmonar, e aqui no lado esquerdo, nós temos a representação das doenças obstrutivas, né? Como a asma, a bronquite crônica e o efizema pulmonar. E centralmente aqui nós temos, né, a condição normal. Então, o que podemos observar aqui?
Então, vamos para as capacidades, né? Então, a gente observa que a capacidade pulmonar total vai estar alta. Percebemos também uma alteração na capacidade inspiratória, quando comparo com o normal, né? A capacidade de reserva funcional também vai estar alterada. E, deixa eu ver, a capacidade vital, como podemos observar, certo? E com relação aos volumes, também vão estar alterados, ok? Lembrando que quando eu somo a capacidade vital com o volume residual, eu tenho a capacidade pulmonar total, certo? Já nas doenças restritivas, a gente vai perceber que a capacidade pulmonar total diminui, a capacidade expiratória também, a capacidade residual funcional também, cadê a capacidade vital também reduzida, certo? Então, nós vamos ter essas alterações aqui, ok? Com relação aos volumes e às capacidades. Nessa tabela, nós temos as abreviações e símbolos da função pulmonar. Então, para o dia de hoje, nós vimos alguns, né? Vimos o volume corrente, que é representado por VC, a capacidade residual funcional, CRF, VRE, que é o volume de reserva expiratória, VR, volume residual, CI, capacidade inspiratória, VRI, volume de reserva inspiratório, VPT, capacidade pulmonar total, CV, capacidade vital, certo? Complacência também vimos, e mais adiante nós vamos falar também de volume do espaço morto, certo? E vocês verão também essas outras abreviações. Com relação às pressões, a gente vai ver ao longo do tempo, quando a gente for estudando mais sobre a fisiologia do sistema respiratório, essas outras abreviações, certo? Então, não se preocupe que ao longo do estudo da fisiologia do sistema respiratório, serão apresentados a vocês essas outras abreviações. Sim, aqui é o que vamos ver hoje também, né? A ventilação alveolar por minuto, que é representada aqui por VA. Fórmulas algébricas simples que mostram interrelações entre os volumes e a capacidade. Então, aqui nós temos algumas fórmulas que permitem, diante de dados, né, que porventura vocês terão, as informações sobre determinadas capacidades. Então, a capacidade vital, ela pode ser determinada pelo somatório do volume de reserva expiratório, mais o volume corrente, mais o volume de reserva expiratório. A capacidade vital também pode ser obtida através da capacidade inspiratória, somada com o volume de reserva expiratório. A capacidade pulmonar total pode também ser obtida quando se tem a capacidade vital e o volume residual. A capacidade pulmonar total também pode ser obtida quando se tem a capacidade inspiratória e a capacidade de reserva, residual funcional. E a capacidade residual funcional pode ser obtida através do volume de reserva expiratório e do volume residual. O método de diluição do hélio. Esse método ele é importante porque ele garante obter informações sobre a capacidade residual funcional, que como a gente viu pelo método, né, da espirometria tradicional, nós não podemos, né, ter informações acerca do volume residual, certo? E como bem sabemos, a capacidade residual funcional
para se ter informação sobre ela, há necessidade de termos informações sobre o volume residual. Então, a partir desse método de diluição do hélio, é possível chegar aos valores, né, dessa capacidade. Então, voltando aqui, trata-se de um método empregado para determinar a capacidade residual funcional, e uma vez que tenha sido determinada, vai ser possível obter a medida do volume residual e também da capacidade pulmonar total, certo? Vai ser realizado por um espirômetro, mas de maneira indireta, aonde o indivíduo, como o próprio nome a gente já sabe aqui do método, né? Onde vai se utilizar o hélio diluído, como podemos observar nesse espirômetro, né, que tem o volume também determinado, então vai ter o volume determinado do espirômetro, mas também o volume, a concentração, né, determinada do hélio. Tudo bem determinadozinho, para no final do teste, a partir dessa diluição do hélio, no começo e no final do momento aí, ter dados suficientes para conseguir chegar até o valor da capacidade residual funcional. Então, como é que esse teste é realizado? Então, aqui tem a descrição do método, né? Então, o espirômetro, que tem volume conhecido, ele vai ser cheio de ar misturado com hélio, que vai ter também a concentração conhecida. Então, antes de realizar o método, o indivíduo ele vai ter que fazer, né, uma expiração espontânea. Após essa expiração espontânea, vai ser conectado o bocal no indivíduo, né? As narinas também vão ser obliteradas, vão ser vedadas, justamente para que ocorra a respiração através da cavidade oral, né? Bem, aí o volume remanescente do ar nos pulmões, que vai ter, né, no final de como a gente viu, no final de uma expiração espontânea, vai ficar nos pulmões, né, certo volume de ar. E esse volume de ar que permanece nos pulmões corresponde à capacidade residual funcional, que é o somatório do volume residual mais o volume de reserva expiratória. Ele não forçou a respiração, a expiração, ele só fez uma expiração espontânea. E aí, nesse ponto, ao final da expiração espontânea, o indivíduo vai começar imediatamente a respirar no espirômetro, e os gases do aparelho eles vão se misturar com os gases pulmonares. Como resultado, ele vai sofrer diluição, certo? Pelos gases que vão adentrar nos pulmões e também nesse sistema, e aí nós vamos ter a capacidade residual funcional podendo ser determinada, né, através da seguinte fórmula. Então, a capacidade residual funcional vai ser igual à concentração inicial do hélio dividido pela concentração final, menos 1, multiplicada aí pelo volume inicial. Aqui é só para dizer, aqui é do espirômetro, viu, gente? O volume inicial do espirômetro. Então, com a determinação da capacidade residual funcional, o volume residual e a capacidade pulmonar serão, né, obtidos a partir da equação abaixo, né? Então, volume residual vai ser igual à capacidade residual funcional menos o volume de reserva expiratória. E a capacidade pulmonar total vai ser igual à capacidade residual funcional menos a capacidade expiratória. Ventilação minuto. Bem, então, a partir de agora, a gente já vai entrar na ventilação pulmonar. Então, a ventilação minuto ela é definida como a quantidade de ar inspirado por minuto. E ela vai ser obtida
por meio da multiplicação do volume corrente pela frequência respiratória por minuto. Essa frequência respiratória, dependendo do autor, é de 12 a 18 respirações por minuto. O Guyton, ele adota 12, melhor dizendo, 12 respirações por minuto. E o volume corrente também adotado por Guyton é de 500 ml. Então, a gente vai se basear nessas informações. Assim sendo, o valor médio vai ser de 6 litros por minuto. Basta multiplicar, né, o volume corrente pela frequência respiratória. 500 ml vezes 18, que vai dar esse valor, certo? De volume, a ventilação minuto aí será de 6 litros por minuto. O indivíduo ele pode viver por curto período com ventilação minuto tão baixo a 1,5 litro por minuto e com a frequência respiratória de 2 a 4 respirações por minuto. No entanto, se é observado que a ventilação minuto apresenta valores maiores que 200 litros por minuto, né, o que corresponde aí a cerca de 30 vezes mais o valor normal, esse indivíduo ele não vai poder sustentar por muito tempo, né? Por 1 minuto, por exemplo, essa condição. Então, os indivíduos, né, eles não sustentam metade desse volume, né, desse valor, nem tampouco 2/3, certo? Por mais de 1 minuto. A ventilação alveolar. Então, a gente viu a definição de ventilação por minuto, que é a quantidade de ar que entra em 1 minuto para o sistema respiratório, né? A ventilação alveolar, ela vai ser a velocidade ou intensidade que o ar novo alcança as áreas respiratórias, ou seja, as áreas que apresentam os alvéolos respiratórios, porque, como foi visto, parte do ar vai ficar contido naquelas regiões ou porções de condução, certo? Então, naqueles órgãos condutores, como as cavidades nasais, a traqueia, os brônquios, né? Bronquíolos, né? Então, são preenchidos por ar, certo? Então, esse ar que está contido nessas estruturas não participam dos processos de difusão dos gases respiratórios, ou das trocas dos gases, certo? Então, na ventilação alveolar, a gente vai levar em consideração apenas aquele volume de ar que chega até os alvéolos e que, de fato, vai participar dos processos de difusão, certo? Então, quais são as estruturas que vão apresentar essa função? Né? Como vimos, né? Os bronquíolos respiratórios, né? Que contêm os alvéolos, né? Presentes na sua parede, eventualmente. Os ductos alveolares, os sacos alveolares e alguns alvéolos isolados. Então, toda essa porção respiratória vai participar da ventilação alveolar, certo? Então, o ar chega até essas estruturas e daí vão sofrer os processos de difusão de forma apropriada. A importância da ventilação alveolar, ela vai permitir a renovação contínua do ar nas áreas de trocas gasosas dos pulmões, onde o ar está próximo à circulação sanguínea. Então, permite, né, que aquele volume de ar possa, né, participar dos processos de difusão através da membrana respiratória. Espaço morto e seu efeito na ventilação. Então, como eu falei, aquela porção de condução que não participa dos processos de trocas gasosas, né? Bem como também alguns alvéolos que se encontram colabados, né? Ou que o fluxo sanguíneo que trafega no seu entorno seja insuficiente ou até mesmo obliterado, não vão participar da ventilação, né? Da ventilação, no caso das trocas gasosas, certo? E aí faz parte, né, essas estruturas assim citadas, do espaço morto,
certo? Então, podemos definir o espaço morto como áreas do sistema respiratório onde o ar que é inalado não participa dos processos de trocas gasosas. Esse ar é chamado de ar do espaço morto, certo? Não vai participar de nenhuma troquinha aí. Então, o ar fica retido nessas estruturas. Os tipos, nós vamos ter aí espaço morto anatômico e espaço morto fisiológico. E a tendência é que, com o envelhecimento, o espaço morto aumente. Então, na expiração, o espaço morto ele vai ser a primeira porção a ser expirada, antes de qualquer ar alveolar alcançar a atmosfera. Então, na expiração, a primeira porção que sai corresponde aí ao ar contido no espaço morto. E logo em seguida, no final, né, nós vamos ter o ar que compõe aquelas vias, né, responsáveis pelos processos de trocas gasosas, né? Ou seja, o ar alveolar. E entre o ar do espaço morto e o ar alveolar, nós vamos ter ainda uma região de mistura desses dois ares, né? Portanto, o espaço morto é muito desvantajoso para remover os gases expiratórios. Por isso que é necessário sucessivas respirações, né, no caso, inspirações, para que o ar ele possa ser renovado lá nos alvéolos. Bem, então vamos falar um pouco sobre o espaço morto anatômico. Então, corresponde às vias aéreas de condução, onde o volume de ar ventilado não participa das trocas gasosas, que foi o que eu falei, né? Corresponde às cavidades nasais, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até os bronquíolos terminais, certo? O volume corresponde aí a cerca de 150 ml. Tem autores que colocam 160, certo? Mas vamos tratar aqui do que é posto por Guyton. 150 ml, isso corresponde a 30% do volume corrente, certo? Que é levando em consideração aqueles 500 ml. Em condições normais, certo? Isso em condições normais. Esse volume ele pode aumentar com a idade, como eu falei. Então, o volume de ar contido no espaço morto tende a aumentar com o envelhecimento. Bem, aqui na figura 14, nós temos o espaço morto anatômico, onde podemos observar a zona ou região respiratória, que é representada pelo balão de coloração verde, e o espaço morto anatômico pelo tubo, certo? Representada aqui. Então, na pré-inspiração, desculpe. Então, vejam que aqui é o ar proveniente da atmosfera que adentra, né, ao sistema. Então, o que nós observamos? Primeira porção que vai entrar nos alvéolos é justamente aquele ar que está contido no espaço morto, certo? Olha só o que é que vai acontecer. Então, entra em primeiro lugar, né, aquele ar contido no espaço morto, para depois vir o ar contido, né, obtido lá da atmosfera. Então, aqui, mais uma vez, vai ocorrer os processos de difusão dos gases aí, respiratórios, e no fim da inspiração, né, nós vamos ter essa composição, e no final da expiração, observem que o ar que fica contido nas regiões, né, na zona de condução, ou seja, nas estruturas, nos órgãos condutores, provém do alvéolo, certo? E ficam retidos aí, ok? Então, por isso que para ocorrer a renovação do ar, eu preciso de sucessivas respirações para renovar o ar alveolar. Bem, a figura 15 mostra a composição do ar no espaço morto e do ar alveolar no final da inspiração e expiração. Então, a composição do ar no espaço morto é idêntica à do ar ambiente na inspiração, igual à do ar alveolar na expiração,
certo? Essa é a composição aí com relação ao ar do espaço morto. Esses valores eu não vou adentrar, porque a gente vai ver direitinho quando for tratar de difusão dos gases respiratórios, certo? Então, a gente vai estudar todos esses valores do ar atmosférico, do ar contido nas vias de condução, nos alvéolos, né, na expiração, enfim, a gente vai ver todos esses valores. Bem, a medida do volume do espaço morto, né? Vai utilizar aí o medidor de nitrogênio. Então, aqui é só a descrição da técnica, certo? Para obter essas informações relacionadas, né, ao volume do ar contido no espaço morto. Então, o indivíduo ele vai fazer uma respiração abrupta e profunda do oxigênio puro, enchendo totalmente o espaço morto de oxigênio puro. Logo em seguida, né, vai ocorrer a mistura de parte do oxigênio puro com o ar alveolar e, através dessa mistura, logo em seguida, pode ser possível a medição da expiração por medidor de nitrogênio de registro rápido, onde vai se detectar, né, justamente esse gás, né, o nitrogênio. A primeira porção do ar expirado, que vem do espaço morto, das vias respiratórias, onde o ar foi totalmente substituído pelo oxigênio, né? Então, vai sair primeiro essa porção, para logo em seguida termos acesso ao ar que estava contido lá no interior dos alvéolos e que vai conter justamente esse nitrogênio. Então, o registro do nitrogênio no medidor vai indicar a presença do ar alveolar. Aqui nesse gráfico, nós temos representado justamente esses valores. Então, em cinza, vai representar a área que corresponde ao ar que preenche o espaço morto, e em rosa, aquele proveniente do ar alveolar, certo? Então, vejam que aqui, se a gente o Guyton, ele dá até um exemplo utilizando alguns valores, certo? Então, observem que, como a gente viu, equivale, né, a 30% do montante, né, do volume corrente, né? 30% vai ser destinado aí ao ar, né, do espaço morto, né, o volume do ar contido no espaço morto, ok? E aí tem essa equação que pode, que vai dar, né, justamente o volume de ar do espaço morto. Então, o volume do espaço morto anatômico é cerca de 150 ml, como foi já proposto. Tem Guyton dá essas informações para não ficar repetindo, né? Vamos resumir logo, né, essa parte. Bem, então vamos falar agora do espaço morto fisiológico. Até então a gente falou do espaço morto anatômico. O espaço morto fisiológico corresponde às áreas do sistema respiratório, incluindo os alvéolos e todas aquelas áreas em que tenham os alvéolos inseridos, né? E que participam dos processos de difusão dos gases respiratórios. Então, no caso aqui, o espaço morto fisiológico corresponde a essas regiões em que não está acontecendo o processo de difusão dos gases respiratórios, certo? Então, como não está operando, a gente fala que é o ar contido no espaço morto fisiológico, certo? Então, não são funcionantes essas estruturas, né? Os alvéolos estão ou colabados ou o fluxo sanguíneo é deficiente ou até inexistente. E, com base nisso, nós temos, né, o volume do espaço morto anatômico, que é muito pequeno, e por ser muito pequeno, acaba, né, sendo aí inserido, sendo colocado, né, integrado ao volume do espaço morto anatômico, certo? Então, chega a ser aí, somando tudo, 150 ml. Então, o volume é de cerca de 150 ml no indivíduo normal,
E aí, nos indivíduos com doenças pulmonares, nós vamos observar um aumento, né, de 1 a 2 litros de ar, né, contido nessas regiões. A ventilação alveolar por minuto. Bem, então podemos definir que a gente viu a ventilação por minuto e agora a gente vai estudar a ventilação alveolar por minuto. Bem, então, como eu falei antes, aqui é aquela quantidade, aquele volume de ar que chega até os alvéolos por minuto e que vai participar dos processos de difusão, certo? Então, na definição, é o volume total de ar novo que entra nos alvéolos e nas áreas adjacentes de trocas gasosas a cada minuto. E pode ser calculado pela fórmula aqui, onde a ventilação alveolar por minuto vai ser igual à frequência respiratória multiplicada pelo resultado, né, da diferença aqui do volume corrente menos o volume do espaço morto. Volume corrente, como a gente sabe, é 500 ml, e o volume do espaço morto, como a gente viu, é de 150 ml. Então, o resultado aqui, 350 ml. Então, multiplico 350 ml com 12 e vou ter o volume, a ventilação alveolar por minuto, né? O volume da ventilação alveolar por minuto, que é de 4 litros e 200 ml por minuto. A importância da ventilação alveolar. Ela é importante porque é um dos principais fatores determinantes das concentrações de oxigênio e de dióxido de carbono nos alvéolos, certo? Então, o que chega lá é o que de fato vai ser utilizado nos processos de difusão dos gases respiratórios. Bem, vamos falar agora de... Era para até colocar, por isso que eu digo, vou ter que fazer umas modificações. Era para essa parte ser comentada na aula da semana passada, mas enfim, ficou aqui. Bem, então vamos falar do reflexo de tosse, né? Onde as estruturas do sistema respiratório vão ser utilizadas justamente com o objetivo de eliminar algum corpo estranho que tenha adentrado, ou até mesmo secreções que estão se acumulando, né, nessas vias. Ok? Então, as estruturas que são sensíveis a materiais estranhos e outras causas de irritação são a traqueia e os brônquios. Então, são estruturas de condução que são sensíveis a essas partículas, né? E também ao acúmulo, porventura, de secreções. A laringe e a carina também serão, porque a carina é a região de bifurcação, né? Que vai dar origem aí aos brônquios primários, direito e esquerdo. E os bronquíolos terminais e alvéolos também são dotados de certa sensibilidade a partículas, principalmente com relação aos gases, certo? São áreas bem sensíveis a certos tipos de gases, como o gás cloro e outros tipos de gases que, porventura, o indivíduo ele possa estar tendo contato. Quem trabalha nesses ambientes insalubres, né, que tem contato com certas substâncias que são substâncias voláteis, né? Então, os eventos nervosos, né? Nós vamos ter o estímulo, que vai ser detectado, né, pelo epitélio, que reveste essas estruturas, né? Uma vez captado o estímulo, ele vai ser conduzido por impulsos neurais aferentes até o nervo vago, vai chegar até o tronco encefálico, né, lá no bulbo, e a resposta vai ser desencadeada mediante, né, a informação aí que vai ser interpretada. Então, vem a resposta que é o reflexo, certo? E como é que acontece? Qual a sequência de eventos que culminam com a eliminação desses corpos estranhos por meio da tosse? Então, inicialmente, o indivíduo ele vai inspirar de forma rápida e volumosa cerca de
2,5 litros, né, de ar. Logo em seguida, nós vamos observar o fechamento da glote pela epiglote e também das pregas vocais, fazendo com que essas estruturas aí obliterem, né, de forma eficiente a passagem do ar. A contração intensa dos músculos abdominais, né, vai acontecer, fazendo com que o diafragma seja empurrado, e isso gera, né, uma pressão tremenda, né, na região torácica, fazendo com que, quando surge essa pressão elevada, que é de cerca de 100 milímetros de mercúrio ou mais no interior dos pulmões, é dado o sinal, né, que vai fazer com que esse ar que está contido e que exerce, no caso, essa pressão que vai ser submetido a esse gás, faz com que ele seja encaminhado a uma alta velocidade para as estruturas de condução, certo? Fazendo com que a partícula ou agente irritante possa ser eliminado. Então, o ar fica aprisionado nos pulmões e é gerado uma pressão garantida aí, como a gente viu, pelos músculos abdominais, que vai empurrar o diafragma, e com isso nós vamos ter aí uma corrente de ar que vai ser gerada a alta velocidade, fazendo com que ocorra a limpeza das áreas aí envolvidas, né? Com a abertura súbita das pregas vocais e epiglote, né? Então sai o ar sob alta pressão dos pulmões para o exterior. E a velocidade aí era de cerca de 120 a 160 km por hora, certo? Então, tudo fechadinho, alta pressão, para quando ocorrer a abertura da glote, esse ar sair a alta velocidade. Já o reflexo do espirro é bem semelhante, no entanto, vai envolver aí as cavidades nasais, que são as estruturas que vão ser sensíveis ao agente irritante. Com relação aos eventos nervosos, o estímulo vai ser detectado pela mucosa da cavidade nasal, a informação vai ser conduzida por impulsos neurais aferentes até o quinto par do nervo craniano, ou seja, o trigêmeo, e do trigêmeo, né, vai para o bulbo, e lá na região do tronco encefálico vai ocorrer a integração da informação e uma resposta vai ser dada, né? No caso, uma resposta reflexa. E aí a sequência de eventos é a mesma, vai ocorrer a inspiração de cerca de um volume significativo de ar, né? Cerca de 2,5 litros, o fechamento da glote pela epiglote, também a faringe, ou as cordas vocais também vão fechar, e também vai ser gerada, né, essa pressão como resultado da musculatura abdominal que vai empurrar o diafragma. E com essa pressão alta, né, nós vamos ter a abertura da epiglote, fazendo com que essa correnteza de ar a alta velocidade elimine as partículas que estão contidas na cavidade oral. O caminho vai ser diferente porque o que é que nós vamos perceber? A úvula ela vai ser deprimida, dando acesso à nasofaringe, certo? E da nasofaringe às cavidades nasais. E com isso nós temos a eliminação, né? O espirro acaba gerando aí uma corrente de ar a alta velocidade que garante a eliminação desses agentes irritantes. Bem, com relação à bibliografia consultada, né, o Guyton, né, aqui está o capítulo, certo? E a página, eu pensei que eu não tinha colocado, mas acabei colocando. E a gente termina aqui, ok? Deixa eu voltar, deixa eu fechar aqui.